O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, já estamos prestes a celebrar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E a liturgia da palavra nos aproxima cada vez mais deste acontecimento e nos faz refletir a respeito da nossa vida, da nossa fidelidade a Deus, da nossa fidelidade a Jesus. O Evangelho de hoje fala destes momentos finais de Jesus com os seus discípulos. Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, ele se reúne com os seus discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam
mais próximos dele, aqueles que ele havia chamado, e ficaram com ele, ouvindo a sua palavra, sendo testemunhas daquilo que ele fez, de todos os seus gestos, das suas palavras, da sua pregação. E os discípulos foram instruídos por Jesus para que pudessem depois dar continuidade à missão do próprio Jesus. Eles foram chamados para isso, mas eles não estavam cientes da sua missão. E Jesus os conhecia muito bem e conhecia o coração de cada um e sabia que eles não estavam ainda preparados. Mas mesmo assim Jesus não desistiu deles. Jesus não se decepcionou. Mesmo na iminência de ser traído por um deles, ser negado por algum, abandonado por quase todos, Jesus continua amando-os. O evangelista João diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Não deixou de amá-los. E estando à mesa com eles, Jesus fica profundamente comovido. São os momentos finais de Jesus com os seus discípulos. Jesus fica profundamente comovido. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, mas Ele também é humano, assumiu a nossa condição humana. Portanto, na sua humanidade, Jesus fica comovido diante de tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer. Jesus tem os sentimentos humanos de amor, de alegria e também de sofrimento, de tristeza. E ele testemunha diante dos discípulos: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Imaginem todos reunidos, os discípulos, aqueles que Jesus amava, aqueles que tinham sido chamados por Ele, e naquele momento de fraternidade, reunidos em torno da mesa, Jesus faz esta revelação: um de vós me entregará. E os discípulos ficam desconcertados e se perguntam, olham um para o outro: quem será capaz de fazer isso com o Mestre? Será que existe algum que tenha essa coragem? Alguém que possa cometer esse ato infame de entregar o Mestre, de trair o Mestre? É a pergunta que eles se fazem. E Pedro faz um sinal para João, que está próximo de Jesus, pergunta para o Mestre de que ele está falando. E João então pergunta para Jesus quem é. E Jesus responde: aquele para o qual eu vou dar um pedaço de pão molhado no molho. Então Jesus entrega o pedaço de pão para Judas. João e Pedro entendem, só eles dois sabem que é Judas o traidor. João, o discípulo amado, o discípulo mais fiel a Jesus, que irá acompanhá-lo até o fim, até os pés da cruz. Pedro, aquele
ao qual Jesus confiou a missão de confirmar os irmãos na fé, de ser o líder do grupo, só eles dois sabem quem é o traidor. E Judas sai, vai embora. E os outros discípulos pensam que Judas vai comprar alguma coisa ou vai fazer alguma obra de caridade, porque ele que tomava conta da bolsa dos apóstolos. E João Evangelista diz em outro trecho do Evangelho que Judas, aliás, ontem nós ouvimos que Judas era um ladrão. Ele desviava o dinheiro da bolsa comum. E assim Judas sai e vai fazer este gesto terrível, indigno de entregar o Mestre. Nós podemos nos perguntar como pôde acontecer isso? Como uma pessoa amada por Jesus, escolhida por Jesus, pôde depois traí-lo? Os discípulos, como eu disse, não tinham ainda a ciência da sua missão. E eles foram chamados por Jesus, mas não tinham todos uma reta intenção. Não seguiram Jesus abraçando o seu projeto, mas por interesses pessoais. Eles achavam que Jesus iria ser alguém muito importante, que iria ser um rei, que eles iriam participar deste reinado de Jesus, sendo as pessoas mais importantes. Como sabemos, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, chegaram a pedir um lugar para Jesus, um à direita, outro à sua esquerda. E Judas seguia Jesus certamente por interesse econômico, para obter vantagens. Mas ele percebe que não é isso que vai acontecer. Jesus está falando que vai morrer. Jesus está falando que ele será condenado, que ele será humilhado. Como então se pode continuar a seguir um homem que humanamente vai fracassar? E já sabendo que Jesus não vai estabelecer este reinado, Judas aproveita para abandonar Jesus, mas antes disso ter alguma vantagem econômica. Por isso decide vender o Mestre, ou entregá-lo em troca de dinheiro. É muito importante que nós, ao nos decidirmos seguir o Senhor Jesus, tenhamos muito claro diante de nós: ser discípulo de Jesus é seguir os seus passos. Como ele disse, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É carregar a cruz, é participar da sua vida e abraçar o seu projeto. Não é para ficar rico, não é para obter lucros, não é para se tornar pessoas importantes, mas é para servir. E se for necessário, dar a vida pelos outros, pelos irmãos. Nós podemos agir como Judas, quando nós não conseguimos manter a nossa fidelidade ao Senhor.
Nós somos cristãos, somos católicos. Pertencemos a esta igreja fundada por Jesus Cristo. E nós somos chamados a dar testemunho da nossa fé, no desprendimento, no serviço aos irmãos, na humildade. Mas, infelizmente, existem pessoas que são capazes de abandonar a própria igreja, a própria fé recebida no batismo, para ir participar de alguma organização e até de seitas para obter lucros. Porque ser cristão, ser católico, participar de um grupo de serviço, um grupo de reflexão na igreja, não dá lucro, não dá dinheiro. Por isso é muito melhor fazer a minha organização, fazer a minha igreja, onde eu vou ser líder e vou ganhar dinheiro. É trair Jesus, é trair a própria fé. É querer ganhar dinheiro, querer obter lucro, usando o nome de Jesus. É uma traição. Ou eu posso até permanecer dentro da igreja, no meu grupo, mas mesmo lá, no meu grupo, eu estou em busca de dinheiro, de vantagens. E como acontece isso, infelizmente? O Papa Francisco diz que uma das artimanhas do demônio para prejudicar a igreja é o dinheiro. É colocar no coração das pessoas o desejo de lucro. E quando a pessoa se deixa dominar pela ganância, ela é capaz de fazer qualquer coisa, como infelizmente nós vemos pessoas até que são capazes, chegam ao limite de matar os pais, de destruir os seus semelhantes, de denegrir os outros. Mas aquele que é cristão e que tem consciência da sua vocação, sabe que é necessário permanecer fiel ao Senhor, como o Senhor Jesus foi fiel ao Pai. O próprio Jesus foi tentado pelo demônio para se desviar do projeto do Pai. O demônio ofereceu vantagens para Jesus, mas Jesus não se deixou seduzir. Jesus é consciente da sua missão. Jesus sabe que ele é amado pelo Pai, ele ama o Pai. Ele não pode trair o amor do Pai, não pode trair a sua missão. Nós somos amados por Deus, nós somos amados por Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E nós continuamos sendo amados pelo Senhor Jesus. Mesmo que nós, como Judas, ou como Pedro, que depois o negará, embora tenha prometido que daria a vida por Jesus, ele continua amando-nos. Portanto, tenhamos sempre a coragem de voltar para o Senhor. Estes dias são dias propícios para nos reconciliarmos com Deus. Estamos fazendo os mutirões de confissão e convidamos os irmãos, as irmãs, aqueles que estão talvez afastados da igreja, que talvez se sentem abandonados, ou que talvez têm medo ou até vergonha, porque cometeram algum ato que consideram graves. Pois bem, este é o tempo de reconciliação. O Senhor nos chama a todos, porque Jesus quer nos dar o seu perdão.
Assim como deu o perdão a Pedro, e não deu a Judas, porque Judas não voltou para pedir perdão, para se reconciliar. Mas não há dúvida de que se Judas tivesse voltado e tivesse pedido perdão a Jesus, ele teria sido perdoado. Não tenhamos medo, qual seja o pecado que nós tenhamos cometido. Às vezes as pessoas vêm se confessar com medo, até tremendo. Nós, sacerdotes que estamos lá, não estamos para julgar e condenar. Nós não somos juízes para dar uma sentença de condenação dependendo do pecado que a pessoa fez. Nós estamos lá como ministros da reconciliação, como ministros da misericórdia, distribuidores dos dons de Deus. Estamos lá para perdoar aqueles que sinceramente reconhecem os seus pecados, querem se reconciliar com Deus e com os irmãos. Portanto, não devemos ter medo, qualquer que seja o pecado. Estamos lá para dar o perdão, em nome do Senhor Jesus. Portanto, aproveitemos este tempo que Deus nos dá, tempo de reconciliação, tempo propício para vivermos na graça do Senhor, para nos reconciliarmos com o Senhor, experimentarmos o seu amor, a sua misericórdia e obtermos a paz, uma consciência tranquila de quem segue o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.